Olá, meninos e meninas, bem-vindos a mais um Encontro das Artes, sempre com novidade, muita coisa boa para vocês. Antes da gente começar a entrevista de hoje, eu já quero lembrar vocês a nossa hashtag que a gente está subindo aí nas redes sociais. Nós precisamos de artistas. Como sempre, nosso programa valorizando os artistas, não só aqui da cidade, como toda a arte em si. Então, se você em casa tem alguma arte, tem alguma coisa, posta lá nas redes sociais, coloca a nossa hashtag, a gente vai lá curtir. E hoje no programa a gente tem uma surpresa especial para você. Quem gosta de desenhar, quem gosta de desenhos, poesia e muitas outras novidades. Bom, a gente está aqui com Guilherme Maia. Guilherme Maia, desenhista, cartunista, escritor, olha quanta coisa! Guilherme, a gente começa sempre o programa perguntando, né, contando como começou, né? Então eu pergunto, quem é o Guilherme? Bom, eu faço os desenhos, escrevo também e, como eu tinha falado, eu sempre gostei muito de produção, de escrever poesia, até peça de teatro. Só que como eu nunca tive contato com isso durante a minha adolescência, já tive grupo de rock na minha época de adolescente revoltado, e eu não guardei nada. Mas aí de repente eu me lembrei que eu tinha um amigo meu que mora em Manhattan, é o Marcos da Costa, que é um escritor, um jornalista gabaritado, e ele tem uma coluna numa agência internacional de notícias chamada Presença, que a sede é em Milão. Eu até pedi os dados para ele, o que eu posso falar, ele me disse para falar isso. É sede em Milão, mas também depois eles vão traduzindo para espanhol, francês, inglês. E aí eu comecei a ilustrar as colunas dele. Ele é um cronista, tem um cabedal de arte na vida dele. E comecei a desenhar e não parei mais. Eu fiz várias já. Todo domingo sai no site dessa agência. E também tem alguns projetos que eu vou contando no correr da nossa conversa. Olha só, viu? Quando começou assim, a paixão, quando você se descobriu, eu sou um desenhista, eu desenho? Isso aí, eu sempre fui viciado em revista em quadrinhos, né? Eu fazia assim, para não ficar só lendo revista em quadrinhos, eu tentava revezar, né? Não, eu vou ler 3 revistas em quadrinhos e vou ler um livro, porque senão também só revista em quadrinhos, apesar de ter roteiro também. Acho que o HQ, ele é muito subestimado pelas pessoas. Existem HQs que são verdadeiras obras de arte. Até mesmo essas de super-heróis, assim, tem algumas versões, alguns roteiristas de quadrinhos que depois fazem roteiro para cinema, né? Como é o caso do Alan Moore. Bom, se eu ficar falando aqui, vira monólogo, porque eu sou louco, eu sou viciado em revista em quadrinhos, né? E também tem o Ziraldo, né? Tem um grande... O que me nasceu, assim, essa vontade de desenhar, me expressar através de um cartoon, foi com a coleção que eu tinha, que meu pai tinha, né, que eu fui herdando, né, do Pasquim. O Pasquim era uma maravilha, aquilo ali, aquelas brincadeiras, né, e, bom, totalmente politicamente incorreto, porque hoje em dia não é muita coisa ali, não passaria até pelo nosso bom senso de hoje em dia, porque, por exemplo, eles faziam muitas piadas muito machistas, né, mas assim, através da inteligência e do ritmo de comédia, dá até para relevar, dá para relevar. E, bom, eu posso falar que o Milor Fernandes, o Ziraldo é maravilhoso, né? Tá aí até hoje. Acho que o Ziraldo já tem quase 90 anos, né? 80 lá vai. O Jô Soares também escreveu. Acho que todo mundo escreveu no Pasquim, né? Porque volta e meia, todo o corpo da redação era preso da ditadura. Aí vinham escritores tipo o Carlos Heitor Coni, caras que não eram do Pasquim, mas eles substituíam os que tinham sido presos. Então vinha uma edição lá só com jornalistas que não eram do corpo regular do Pasquim. E aí aí eu me apaixonei por isso, e aí esse gancho do desenho com uma mensagem, uma crítica ou algo, uma percepção do que a gente vê à nossa volta, expressar através do desenho. É um cartoon, né? Uma charge. E acho, bom, foi isso que me fez gostar. E aí de lá pra cá são quantos anos de desenho? São muitos anos, porque eu sempre desenhei, assim, desde garoto, só que eu joguei tudo fora. Eu joguei tudo fora, e por causa do Marcos, agora com essa coluna que ele tem no Presença, eu comecei a desenhar regularmente. Mas eu já fiz uma porção, já estou até com um portfólio aqui, né? Olha só, então a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho todo. Então você não desenhava assim profissionalmente, ficou só pra você jogou fora? Joguei tudo fora. E também...
E também, assim, principalmente na adolescência, né? Muita poesia, peças de teatro. Outro dia eu encontrei com uma amiga minha, ela falou, eu tô com uma peça de teatro sua aí. Mas aí é o que eu tava falando, assim, uma vez eu fui ver o Brecht, você vai ver o Brecht, o Nelson Rodrigues, aí você olha o que você escreveu, tem aquele peso da referência, você acha que aquilo é uma porcaria e joga fora. Mas não é uma expressão, né? Tudo é uma expressão própria. O Nelson Rodrigues, ele mesmo poderia comparar com Chekhov, sei lá, e achar uma porcaria o que ele escreveu, né? Só que é a expressão dele, assim como é a minha, né? Eu tô tentando reaver algumas coisas aí, garimpar por aí, coisas minhas. A gente serve de conselho para você. Às vezes a gente está em casa, acha que a nossa coisa não é tão legal, o nosso trabalho não é tão bom, mas preste atenção, se veio de você, se você fez, né, com o seu sentimento que estava ali na hora, tem valor, tá? Toda arte tem valor. E cada um vai se expressar do jeito, de um jeito único, né? Do seu próprio jeito. E então, agora, atualmente, o que você mostra aí pra gente? Qual foi os desenhos que estão indo pra lá? Como é que é a história aí? Conta aí desde o início o que você trouxe pra gente aí. Eu fiz aqui uma relação, é o seguinte, aqui tem um grande Gilson, que é do Clube do Samba, aí eu fiz uma série pra ele, que é o Tá Nervoso. Tá Nervoso, vai praticar algum esporte, vai fazer uma terapia esportiva. Aí eu fiz uma do João Nogueira com a Clara Nunes, que é o pessoal que ele gosta, né? O Martinho da Vila, a Beth Carvalho jogando tênis, tudo para não ficar nervoso, porque hoje em dia é neurótico. Precisa se acalmar, né, gente? E para quem não sabe, Gilson da casa, que era da Casa do Café, né? O Gilson que tem um programa aqui também na Teresópolis TV, um programa de samba que tá chegando aí. É fantástico. Eu até tô organizando com ele, que eu também tô querendo fazer mas com um tempo curtinho, assim, para não pegar o programa dele, porque o programa dele tem muita variedade, né? Sobre a história do samba. Aí eu vou ter uns 2 minutinhos ali, mais ou menos, e vou fazer em pílulas, assim, como é que começou o samba, a relação do samba com os escravos da época, na época em que havia, a evolução do samba, quando o samba começou a se esbranquiçar, né, através da Bossa Nova, e Zona Sul do Rio de Janeiro, depois como é que ele voltou à raiz dele, através de figuras como o Martinho da Vila, Leci Brandão, e a gente vai vendo toda essa história do samba aí também. E tem esses aqui que eu tô fazendo, eu tô mandando para ele e vamos começar uma parceria legal. A última foi aqui do Benito de Paula e o Jamelão jogando peteca. Tá nervoso, vai jogar peteca. Então você fez uma mistura, o esporte com samba, né? Tá nervoso, vai praticar um esporte, olha aí que ficou muito legal. Porque uma coisa que me estimulou a conceber essa apresentação do samba o Brasil ele é muito rico culturalmente, mas o Mário de Andrade uma vez ele foi percorrendo as regiões do Rio de Janeiro, ele fez uma enciclopédia de música brasileira, é desse tamanho, assim, tem vários sambas, mas tem tipo de música que a gente nem conhece, congada e maracatu, tem muita coisa, e cada região é muito diverso, só que infelizmente, eu não sei se por causa de tempos de colonização, a gente tem um problema muito sério de não valorizar ou de estigmatizar a nossa arte. Então, por exemplo, o samba é o cara que fica bebendo e não quer saber de nada, não, mas eu botei, o samba não é isso, o samba é uma melodia, é como se fosse uma carteira de identidade nossa. Se você que não gosta de samba passar uns 3 anos, 4 anos na Alemanha e ouvir lá uma batucada, você vai chorar, entendeu? Porque isso aqui tá no DNA da gente, é uma expressão, e ela não é uma expressão produzida, ela é uma expressão que vem da necessidade do povo de se soltar, né? Porque quando o samba ele começou a se formatar como uma música, com o donga, que é a primeira gravação pelo telefone, aquilo ali nunca deixou de ser uma expressão natural do nosso povo, né? Porque antes nós tínhamos o quê? Valsinhas, modinhas que eram todas uma espécie de sucursal assim, né, da música europeia, porque na época era a Europa, né, França, Inglaterra, e a Chiquinha Gonzaga, por exemplo, quando ela rompe com esse paradigma, ela é uma mulher fabulosa, inclusive, né? Ela foi contra tudo, contra todos lá para impor o tipo de música dela, não se aceitava, porque ela andava com os negros, né, que fazia, quando fez a marcha dela, as marchas de carnaval e tal, mas fantástico. Então o samba é muito mais do que... Bom, eu estou falando para o público em geral, né? Para pessoas que têm um certo preconceito. Ele é a melodia, ele é a harmonização, essa coisa sincopada que faz parte da gente, é como se fosse a batida do nosso coração.
Pois é, e tem tanta gente, né, que às vezes não tem esse conhecimento, já leva logo pro lado, né, o pré-conceito realmente, né, que a própria palavra já chama. Então vale a dica, vamos estudar, vamos entender e valorizar nossa arte, né? E conta mais, o que vem por aí? Bom, eu tenho aqui o cartaz que eu fiz pro Fórum de Cultura aqui de Teresópolis. Aí eu fiz aqui o Van Gogh e o Beethoven, né? Já que está sendo enaltecido aqui em Teresópolis a arte. Sim, a resistência, né? Porque eu acho que querer viver a arte ou produzir arte aqui no Brasil é que tem que estar na resistência francesa, lá na época da ocupação na França. Porque realmente é muito complicado. Mas a gente tem que ter perseverança, nunca desistir, porque a arte é como a batida do nosso coração também, né? Assim, a arte é a nossa vivência, a gente quer... Nós queremos nos expressar dessa forma. Então, eu contribuí já aqui para Teresópolis, com o pessoal da arte aqui. Olha, gente, vale a pena, vocês estão vendo aí, é um talento nato e vocês vão ouvir muito falar e ver muita coisa ainda do senhor Guilherme Maia. E conta mais, olha, tem muita coisa, gente, muita história hoje aí para ele contar. Essa segunda parte é a que você está enviando lá para o jornal? Não, que agora quando começar com isso aqui não acaba mais, né? Bom, enfim. Como é que surgiu essa coisa do jornal fora daqui? Como eu disse, é o contato que eu tinha com o Marcos da Costa, que é um jornalista fabuloso. Ele mandou foto pra mim, pena que eu perdi troquei de chip, então eu perdi uma porção de... Ele mandou umas fotos pra mim que tinha ele entrevistando a Mercedes Sosa, a Madonna, o Michael Jackson. Eu particularmente gosto mais da Mercedes Sosa, porque é América Latina, né? Mas assim, ele entrevistou todo mundo que você possa imaginar aí. Peter Gabriel também, que é de música pop, rock, progressivo, assim. E aí ele falou, olha, eu escrevo, eu faço crônicas pro Presença, né? E eu comecei a desenhar para ele. Ele manda a história para mim, eu leio, aí assim, o primeiro impulso que dá na minha cabeça eu desenho. Eu nem penso duas vezes, porque se ficar pensando muito também não sai nada também, né? Essa autocrítica que a gente tem, né? Aí eu tenho a ideia e desenho. Eu fiz vários aqui. Você faz rascunho, passa limpo ou já sai direto? Não, é direto. Eu faço assim, eu faço com lápis, né? E depois eu passo o nanquim por cima. No começo, eu sempre desenhei direto, né? Só que eu não sei, acho que eu senti um certo peso de compromisso. Aí eu faço a lápis e depois que se errar, né, alguma coisa, eu já faço. Até porque isso aqui tem prazo para entregar. Eu tenho que entregar na quinta para eles editarem e sair no domingo. E ali, como eu falei, é uma agência internacional de notícias. Tem colaboradores do mundo inteiro. De repente tem desenho meu aí em francês, em inglês, em espanhol. Então o peso do compromisso me fez fazer a lápis para depois passar o nanquim por cima. Olha só. E quais são os assuntos assim que eles abordam? Sim. Ele retrata a visão, o que ele vê. É uma crônica, né? A crônica também, apesar de ele estar lá em Manhattan, assim, ele é extremamente brasileiro. Porque no começo, quando ele falou, mas é uma agência internacional, mas como é que eu faço? Eu faço em inglês? Tanto que o primeiro que eu fiz aqui, esse aqui foi o primeiro que eu fiz para ele. Esse aqui ele não usou. Eu tô pensando o que eu faço com isso aqui. Eu escrevi em inglês, porque eu pensei, deve ser em inglês, né? Aí o Maradona tinha acabado de morrer, aí eu fiz assim, Santo Maradona vai pro céu. Aí ele já chega lá dando uma finta lá no São Francisco, Santo Agostinho, já chega lá recortando todo mundo. Só que aí ele falou, não, nada de inglês, tem que ser em português, porque é uma sessão em português dessa agência internacional. Mesmo porque lá nos Estados Unidos muitos brasileiros fazem morada, né? Minha irmã inclusive está lá também, e eles contam muito isso, que parece que estão no Brasil. Ela mora na Flórida, e lá é muito brasileiro. Então, de repente, essa sessão atende muito esse pessoal de lá. Atende ao pessoal de lá. E também a outros, porque o que acontece? Com o tempo de contribuição, os textos, eles vão sendo vertidos em outras línguas. Então, eu já tenho, acho que dois desenhos meus que entraram em crônicas dele, que a princípio era em português, e um foi em espanhol e o outro em francês. E o pessoal daqui do Brasil consegue ver esse jornal, esse site? Consegue. Ele tem ele é virtual, né?
ele tem canal no YouTube, tem uma porção de coisas. Depois eu posso passar. Passa pra gente, bota lá pro pessoal ficar curioso. E você também tá escrevendo para esse mesmo jornal com seus desenhos. Agora vamos voltar aqui. O que você aborda lá nos seus textos? Como é que tá sendo essa experiência de escrever para fora? Esse aí é o seguinte, eu tenho a paixão com samba, né, que é eu e o Gilson, mas eu tenho um amor pelo jazz. O jazz é uma coisa louca, eu não sei quando é que surgiu isso, acho que deve ser algum cara que estava tocando saxofone no metrô lá no Rio, não sei, mas desde que eu me entendo por gente, eu sou louco por jazz, e eu tenho um problema muito sério, que eu acho que eu preciso até fazer uma terapia, né, que é o Sinatra maníaco. Eu sou louco pelo Frank Sinatra. Eu não sei se eu estava na barriga da minha mãe, lá no Maracanã, quando ele fez aquele mega show, mas assim, eu sou louco pelo Frank Sinatra, porque é um cantor de jazz, né, mas ao mesmo tempo com uma pujança, né, uma voz, uma firmeza, que é muito difícil de encontrar, né? Geralmente as mulheres é que cantam, né? Que são as grandes cantoras, as grandes vozes são mulheres. Aí ele ficava lá perdido entre a Sarah Vaughan, ela as grandes cantoras de jazz, e estava lá um ítalo-americano no meio, mas é fabuloso. Aí eu pensei, eu falo com ele, olha, tô querendo escrever sobre jazz. Eu mandei pra Blue Note também, porque a Blue Note é um selo de jazz muito tradicional. Ela é de Nova York também. E eu mandei para eles lá, vou ver a resposta dele. Mas no Presença eu vou ter uma coluna lá. Já começou a minha primeira contribuição no sentido do jazz é falando sobre o John Coltrane, que foi um grande saxofonista do hard bop. Mas depois ele era um... Bom, o título do texto é John Coltrane e o Cosmos. Porque ele era sideral, né? E quem não conhece Frank Sinatra, se você não conhece, pesquisa lá e pesquisa esses aqui também. Bom, o que mais? Você já tem página no Instagram? Já tem página para o pessoal seguir esses desenhos? Ou tá ainda começando nessa? Não, eu faço tudo no Presença, né? Presença. E eles é que vão divulgando lá. Mas eu acho que tá na hora de eu começar também a ter uma... Porque, inclusive, é um problema. Porque eu tô com um projeto aqui de tiras, né? Só que no formato que eles têm ali, eles não conseguiram encaixar. E agora vem uma parte muito especial. Eu mesma aqui quero mandar um abraço bem apertado para uma menina muito linda chamada Ana Clara, que virou um personagem de tirinhas. Ela e o irmãozinho Luca, que tá chegando aí pela cegonha. Conta pra gente, que ideia foi essa de tirinhas com a dona Ana Clara? A princípio, é sempre o Marcos, né? O Marcos é que me estimula aqui com isso. Ele falou que queria fazer uma fusão do Charlie Brown, do Peanuts, né? Do Snoopy, com a Mafalda. Porque o Charlie Brown tem aquelas coisas de adolescente, que tem inseguranças, né? Aquela insegurança dele terrível. E a Mafalda é a nossa realidade, né? Só pra ilustrar, o pai dela tem que tomar um Nervocalme, né? Porque o cara tá trabalhando lá e não tem dinheiro. Essas coisas, né? Da América Latina. Então a gente fez essa fusão. A ideia que ele teve... Ele me passou um texto do Mark Twain. Mark Twain é maravilhoso. Ele é um escritor... Ele, de certa forma, é um humorista, né? E a gente fez em cima do Huckleberry Finn o personagem, a história. A primeira história desse personagem, que é o seguinte, ele aprontava muito, né? E ele a mãe dele bota ele de castigo e fala assim, olha, você vai pintar um muro aí quilométrico para aprender e vai pintar na frente dos seus amigos. Ele falou, mas que isso aqui não vai fazer, porque ele tinha aprontado daquelas, né? Aí era um castigo, só que ele é esperto. Aí ele começou a pintar entusiasmado, todo feliz, que bacana que eu tô pintando aqui. E os amigos começaram a pensar, o que é tão bom assim que ele tá fazendo? Pô, parece ser legal o que ele tá fazendo. Aí, além dele não fazer nada, os garotos viram que ele estava tão entusiasmado, não, então a gente quer fazer também. Só que ele começou a cobrar, né? Não, olha, você tem que dar uma maçã aqui, tem que dar um dinheirinho para fazer isso aqui que eu vou... Esse cara é brasileiro, né? É brasileiro, né? Muito brasileiro. Tanto que aí eu transpus isso pro Rio de Janeiro. Eu botei uma tia dele, falou, tá de castigo, eu botei até a dentadura caindo aqui. Vai pintar o Cristo Redentor de verde, né? Aí ele faz a mesma coisa, a história é a mesma, né? Por isso que eu falo, homenagem ao Mark Twain, né? Pra não ficar dizendo que é plágio, não sei o quê. Aí no final ele tá lá sentadão, lá, comendo maçã, os garotos pegou o relógio dos garotos e os garotos estão pintando lá o Cristo Redentor e ele tá numa boa. Aí a minha filha ficou com o ciúme, né? Porque a princípio o nome do nosso filho vai ser Lucas. Tá sendo providenciado aí. E ela, não, tem que fazer meu também, não sei o que. Aí eu fiz da Kiara, porque tá Luca, eu botei Kiara.
que é a Ana Clara. Bom, e esse aqui é interessante, a ideia quem deu foi a minha esposa, a Cláudia. O nome da esposa? Ana Cláudia. Ana Cláudia, minha xará, quase xará, só não tenho Ana, mas tá aqui com a gente, ó, já vou dedar, ó, tá aqui com a gente assistindo, viu? Ela tá sempre presente comigo. Aí então, ela me falou que tem um sistema de proteção entre as mulheres, acho que de algumas comunidades, né, do Rio de Janeiro, que distribuem apitos. Então, por exemplo, quando uma mulher é vítima de violência doméstica, ela solta o apito ali, aí a outra solta o apito, não sei o que, aí fica uma rede de proteção ali, que elas conseguem se proteger. Aí eu fiz, bom, a gente tem que fazer uma comédia em cima até mesmo de problemas que a gente tem, né? Aí a Chiara, né, tá passando, vê um homem agredindo, fazendo, né, a violência doméstica, ela solta o apito, aí vem a mulherada toda lá e taca a bolsa no cara, o cara tá desesperado. Nossa, mas muito legal, é bem legal que aborda temas importantes que devem ser discutidos, precisam, né, ser vivenciados, ser expandidos de uma forma divertida. A gente tenta, né? A gente tem que. Eu gosto muito, assim, o primeiro escritor que eu comecei a ler, que me deu paixão pela leitura, foi o Voltaire, porque o Voltaire é maravilhoso. E a tradução do aquele poeta do Rio Grande do Sul, agora eu esqueci, depois eu me lembro do nome dele. A tradução dele é perfeita, né? E o Voltaire era muito engraçado, porque a postura dele é a seguinte: eu vivo num mundo absurdo, né? É tudo, a gente vê cada coisa horrorosa, então tem que tirar um sarro com isso aqui. Não dá pra ficar desesperado aí, não sei o que, senão eu vou sofrer de depressão. E ele realmente brincava, né? Com coisas, ainda tinha Inquisição, no finalzinho de Inquisição, e ele brincava de uma maneira fabulosa. Então eu gosto disso, esse gancho cômico, né? Buscar o cômico onde não tem, né? Olha só, gente, olha, é muita informação. O Gabriel vai ter. Gabriel aí. É muita informação. O Guilherme vai ter que voltar aqui no nosso programa mais vezes para contar mais novidades pra gente. E se você gostou do programa, dá um like aí no canal, continua assistindo a gente pelas redes de TV, manda pra gente sua sugestão que a gente coloca aqui no programa. Quero agradecer muito a presença do Guilherme no nosso programa. Muito obrigada, Guilherme. E eu conto com você para as próximas vezes. E é você que está em casa, nosso muito obrigada e até a próxima. Novidade Chiado Books. Sob a luz vermelha. O que há por trás de uma obsessão? Qual o segredo que liga os personagens? De Cláudia Coelho de Menezes, já à venda em todo o país e em chiadobooks.com.